Vendem-se ilusões no Ministério. Artigo escrito por Samuel Hannan. No final de março, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, deu uma declaração contundente que obriga a análise profunda, tal o contraste com o sentimento do povo nas ruas. Afirmou a ministra: em toda a minha vida pública, mais de 25 anos de mandatos eletivos, nunca vi números tão positivos na economia do país, sobretudo da macroeconomia. E continuou: não me lembro de momento econômico tão bom e com números tão positivos obtidos rapidamente. A declaração aconteceu no programa Bom Dia Ministra, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, e transmitido pelo canal Gov, durante o qual a ministra destacou o maior número de pessoas com carteira de trabalho desde 2013, sem contudo entrar no mérito da precariedade dos empregos, a política de valorização do salário mínimo e o crescimento econômico, tão expressivo por 2 anos consecutivos e acima de 3% ao ano, 2023 no governo Lula, igual a 2,9%, e em 2024, igual a 3,4%, significando mais renda. É preciso destacar que, em 2022, portanto no governo anterior, o crescimento do PIB foi de 3,0%. Enalteceu também o governo com projeto que visa a melhoria da produtividade e da competitividade, importante no mundo atual. Simone Tebet está rezando a cartilha escrita por Sidônio Pereira, o novo ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, para quem as ações do governo precisam ser mais defendidas pelo primeiro escalão. A questão é que tanto entusiasmo com resultados econômicos e sociais tão expressivos se contrapõe à queda da popularidade e do nível de aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do governo do qual a ministra é expoente, conforme recentes pesquisas. A análise de vários indicadores talvez dê as respostas para o nível de aprovação tão baixo e a falta de identificação com qualquer parâmetro que justifique comemoração, exceto o crescimento do PIB, mas nada excepcional, pois no último ano do governo anterior já foi de 3,0% e com tendência de crescimento. A inflação é outro exemplo. Há 2 anos consecutivos, 2023 e 2024, a taxa de inflação anual, medida pelo IPCA, supera o teto da meta, compromisso do governo. A expectativa não é melhor. O 3º ano do atual governo também sinaliza para o descumprimento da meta, e já ultrapassando 5% em 2025. Como a inflação é perda do poder de compra da moeda, com reflexos nos preços dos alimentos em taxa de 7,42%, 2024, superior à da média, 4,82%, pode estar aí o início do descontentamento popular, diferentemente da celebração da ministra. Além disso, como a inflação corrói a renda, sobretudo dos assalariados, a falta de correção das tabelas do imposto de renda ajuda a alimentar esse sentimento dos cidadãos. Outra questão importante nesse cenário diz respeito à taxa de juros. A inflação acima da meta por vários anos consecutivos tem levado o mercado a entender como descontrole ou falta de interesse do governo em controlar e cortar despesas, medida que ajudaria o Banco Central a reduzir os juros, trazendo a inflação para mais perto da meta. Esse comportamento vem provocando danos de grande porte na economia do país e das pessoas físicas de todas as classes sociais. O endividamento ficou muito mais caro, inclusive para investimentos do setor privado. Os efeitos são extremamente danosos. Hoje, a taxa Selic de 14,25% ao ano, com viés de alta para 14,75%, ou mesmo de 15% ao ano, reduz a capacidade de investimentos do governo e, em consequência, afeta a qualidade dos serviços essenciais devolvidos à população, como saúde, educação, segurança e habitação. Para maior entendimento do dano já causado pelos juros altos, convém lembrar que em 19 de junho de 2024, a taxa definida pelo Copom era de 10,50%, e agora, 10 meses depois,
a Selic está 3,75 pontos percentuais acima. Isso significa que, para a dívida pública federal de 7,50 trilhões de reais, há o comprometimento adicional de 280 bilhões de reais por ano. Ou seja, hoje a elevação dos juros adiciona mensalmente 25 bilhões de reais ao valor já comprometido com o pagamento da dívida. O estrago se estende ainda para as pessoas físicas, sobretudo das classes C e D, que sonham com a compra do primeiro imóvel. Em 2023, a taxa de financiamento de imóvel para pessoas de baixa renda, praticada pela Caixa Econômica Federal, era de 8,90% mais TR, e hoje já é de 11,29% mais TR. Fica proibitivo para os assalariados comprometerem e assumirem ônus de tal magnitude. Vale lembrar ainda que a inflação está alta, mas mesmo assim abaixo de 5% ao ano, e que os grandes bancos privados já estão cobrando juros de 13,80% a 14,20% ao ano. A carga tributária praticada pelo governo é outro problema grave. Em 2024, atingiu o correspondente a 32,3% do PIB, uma das mais altas cargas dos últimos 15 anos. Não há dúvida de que os sucessivos aumentos dos tributos desagradam a todos os contribuintes, principalmente porque a população não recebe a contrapartida em serviços públicos de qualidade. O reajuste do salário mínimo, anunciado como parte do pacote de bondades do governo, empenhado em melhorar sua imagem, esconde uma realidade bem diferente. É preciso lembrar que a alteração da lei que estabelece a nova fórmula de cálculo do reajuste anual do salário mínimo, sancionado em 27 de dezembro de 2024, assegura reajuste real acima da inflação, com um mínimo de 0,6%, e limita-o a 2,5%, condicionado ao cumprimento de metas do governo federal. Tudo para vigorar por 5 anos, entre 1º de janeiro de 2025 e 2029. A propaganda oficial busca demonstrar o cuidado do governo em proteger o trabalhador, garantindo o mínimo de 0,6% de reajuste. A verdade é outra, porque na realidade limitou a 2,5% e assim mesmo, sabendo-se que dos 5 anos previstos na lei, 2025 a 2029, nos 2 primeiros anos, 2025 e 2026, com os parâmetros já definidos e conhecidos, o assalariado já sairá perdendo, pois em 2025 o ganho real pela fórmula anterior seria de 2,9% e não 2,5%, ou seja, há uma perda de 0,4 ponto percentual. Em 2026, a perda será ainda maior, pois o reajuste deveria ser de 3,4%, não os estimados 2,5%, e mesmo assim, sobre a base de 2025, já subtraída em 0,4 ponto percentual. Com a nova sistemática, em 2025, a perda será de R$ 5,27 por mês, porque o salário mínimo é de R$ 1.518, quando deveria ser de R$ 1.523,27. No ano, o trabalhador receberá R$ 68,51 a menos. Em 2026, mais prejuízo. O salário que seria de R$ 1.651,29 pela base de cálculo antiga será de R$ 1.632,85, isto é, R$ 18,44 a menos por mês, ou menos R$ 239,72 no ano. Por conta disso, para 2027, é possível antever nova perda, ainda a ser quantificada, mas seguramente os aposentados, pensionistas, beneficiários do BPC, benefício de prestação continuada, e os trabalhadores do setor privado, que ganham apenas um salário mínimo mensal, verão suas mesas esvaziadas de muitos quilos de arroz e feijão, fruto da desnecessária restrição limitadora do reajuste do salário mínimo. Mais de 33% da população sofrerá com essa alteração da legislação,
Nem o Bolsa Família vai escapar. O maior programa social do governo, com mais de 20 milhões de famílias beneficiárias, também foi atingido, pois seu valor não foi corrigido pela inflação de 2024, de 4,84%. Sem esse índice, as perdas para os beneficiários em 2025 somam R$ 33,12 por mês, ou R$ 397,42 no ano. Tudo isso mostra que o país real, o Brasil dos trabalhadores, não é e nem pode ser a nação celebrada pela ministra Tebet. É triste saber que existem dois Brasis, um fantástico e pouco noticiado, o dos setores de óleo e gás, agrobusiness, alimentos e mineral, que juntos respondem por cerca de 43% a 45% do PIB, 70% das exportações e mais de 200% do saldo da balança comercial brasileira. Outro, vergonhoso, escancarado pelos baixíssimos indicadores sociais como o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, Coeficiente Gini, Educação, Índice de Retorno de Bem-Estar Social, IRBES, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA, e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, todos em queda livre ou estagnados há mais de uma década. E como se não bastasse, ainda assombra o país o fantasma da corrupção não combatida com a necessária prioridade, a ponto de analistas internacionais encararem essa leniência como tolerância à impunidade. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, é autor de um pensamento que cabe bem nessa ocasião. As massas nunca tiveram sede de verdade. Elas querem ilusão e não vivem sem elas. A ministra Simone Tebet está contribuindo para confirmar essa máxima. Samuel Hanan é engenheiro com especialização nas áreas de macroeconomia, administração de empresas e finanças, empresário, e foi vice-governador do Amazonas, de 1999 a 2002. Autor dos livros Brasil, um país à deriva e Caminhos para um país sem rumo. Acesse o site samuelhanan.com.br.